Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube e também no Spotify. Você consegue curtir o nosso canal para receber também, para saber, né, para seguir o nosso canal. E você também consegue ativar o sininho para toda vez que o Fisiortopedia lança um episódio, você vai ser notificado e não vai perder nada, né? Então, hoje, eu estou aqui também com um convidado muito especial, um amigo de longa data e que traçou o seu caminho começando pela fisioterapia, mas que depois encontrou algumas bifurcações pelo caminho aí e que a gente veio aqui para entender, conhecer e entender a história dele e também trazer um pouco de luz sobre alguns assuntos que fisioterapeuta não está muito acostumado a discutir, né? Principalmente, se fala muito em empreender no Brasil, se fala muito em ganhar dinheiro no Brasil, isso é muito importante, né? É muito importante que a gente tenha essa clareza de que trabalhar e ganhar dinheiro de maneira honesta não tem problema nenhum nisso, a gente gerar riqueza, gerar emprego, né? Gerar oportunidade para as outras pessoas, porque chega um momento em que, ao empreender, você, além de gerar o seu próprio sustento, você passa a gerar o sustento de outras famílias. Isso é muito nobre, isso é muito interessante, isso é muito importante. E é importante que homens e mulheres corajosos, homens e mulheres de valor, façam isso cada vez mais para que a gente consiga desenvolver não só o país, mas também desenvolver a fisioterapia no sentido do empreendedorismo. Nós temos realmente serviços de fisioterapia na mão de fisioterapeutas, serviços de fisioterapia gerando recursos e riqueza para fisioterapeutas, né? Eu venho de uma geração que atravessou um longo caminho, já tenho 25 anos de estrada, onde fisioterapia, na verdade, por muitos anos foi uma ferramenta para médicos ganharem dinheiro, e nada contra médicos, mas que cada área ganhe o dinheiro na sua profissão, cada área ganhe dinheiro no seu trabalho, né? E que a gente possa aí ter serviços de fisioterapia cada vez mais elaborados, cada vez mais rentáveis e prestando um serviço de qualidade. Meu convidado de hoje, meu grande amigo Rafael de Barros, ele é fisioterapeuta pela Federal de São Carlos, fez pós-graduação no SET, é sócio fundador da SONAF, tem clínica, tem box de CrossFit, né? Como se chama? Box de CrossFit, não é academia, né? Ele é pós-graduado também, tem algumas chancelas diferentes na maior parte dos fisioterapeutas, mas que são muito interessantes. Ele é pós-graduado em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises, grande Instituto Mises Brasil. Ele tem pós-graduação em Gestão Pública pelo INSPER. Ele tem formação em Liderança Política pelo Renova BR e MBA em Gestão Estratégica pela FGV. Meu convidado de hoje é o fisioterapeuta e secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade americana, Rafael de Barros. Bem-vindo, Rafa. Fala, Hélio, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do seu programa. E é isso aí, tenho uma história meio maluca aí, mas eu acho que dá para agregar algumas coisas. Estou completamente à disposição, tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Legal, muito legal, Rafa. Em primeiro lugar, por que fisioterapia, cara? Com outras profissões tão claras assim, medicina, direito, engenharia, né? Coisa que muitos rapazes gostam de fazer. Por que, cargas d'água, você virou fisioterapeuta? Bom, eu tenho um longo caminho aí na físio também, né? Eu já estou formado também há 21 anos, tô parecido contigo aí. Cara, eu acho que como uma grande parte aí dos fisioterapeutas do esporte, né? Eu vim do esporte. Então, eu jogava futebol, eu tinha o sonho de trabalhar. Primeiro eu tinha sonho de jogar futebol, mas aí
Eu tenho uma história também meio trágica. Com 16 anos eu rompi meu LCA pela primeira vez. Com 18 eu rompi pela segunda vez, o Nossa. contralateral. E aí eu vi que jogar futebol não ia mais, mas como eu já tinha passado por N fisioterapias ao longo dos últimos anos, e era bem aquela fase de eu decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte. E aí, acho que até foi meio que Deus que me levou mesmo, porque as lesões foram fundamentais aí para que eu curtisse essa área e falasse, não, eu quero estudar fisioterapia. Então, aí em 1999, eu ingressei na UFSCar, né, na Federal de São Carlos, e praticamente eu foquei minha vida aí na área da fisioterapia, quase que 100% a fisioterapia esportiva. A Federal de São Carlos, eu não sei se continua assim, mas acredito que sim, é uma das poucas universidades que não te obriga a fazer estágio em todas as áreas. A gente faz estágio em 4 ou 5 áreas e eu fiz ortopedia, eu fiz esportiva, eu fiz reabilitação cardiorrespiratória. Então, assim, aliás, só cardíaca. Então, eu fiz tudo voltado para o esporte mesmo. Eu não fiz estágio em pediatria, não fiz estágio em neuro, não fiz estágio em nada, só fui estudar fisioterapia esportiva. Então, saí de lá, falei, bom, eu quero agora fazer a melhor pós-graduação que exista em desportiva. Aí eu conheci o SET na época, né, na Federal de São Paulo, né, na Unifesp, Uhum. e lá eu fiz o que eles chamam de residência, né, que é um curso integral. Então, de manhã você tem aula, à tarde atendimento e à noite aula de novo. Então, era bem pesado, assim. Foi um ano fazendo pós lá no SET, depois fiquei como monitor do SET. Então, e logo quando eu estava de monitor do SET, foi logo que surgiu a SONAF. A SONAF surgiu em 2003. Então, eu e o Márcio, né, o Márcio Antonello lá de Brasília, eram os dois únicos moleques que estavam lá naquele grupo que ia, naquele momento, fundar a SONAF, né? Então, tenho bastante orgulho dessa história aí. Eu, particularmente, não gostava muito de morar em São Paulo, aquele caos, assim, uma coisa que me estressa, trânsito, não sei o quê. Eu tava doido para voltar para o interior. E aí, em 2005, eu voltei para o interior, voltei para a Americana, onde eu fundei a IARF, Instituto Avançado de Reabilitação Física, né, voltado à fisioterapia esportiva. E aí ela existe até hoje, né, é a clínica referência aqui da nossa região. E lá a gente atende, são 2 andares, basicamente um andar é fisioterapia esportiva, outro andar é lesões complexas de coluna vertebral, que acabou sendo uma especialização que eu fui migrando para essa área aí. Fiz Mulligan, Uhum. Mackenzie, quiropraxia, Uhum. Mackenzie, enfim. Uma coisa que eu gosto de fazer é estudar, cara. Que bom. E então, essa foi basicamente a minha história, né, na físio. Imagino que você vai me perguntar depois por que que eu fui migrando de área, né? Mas Aconteceu enfim, comigo também. Aconteceu comigo também. né, Eu trabalhei com bastante ortopedista e reabilitei muita lesão esportiva, muita LCA, muita lesão de manguito, muita prótese de quadril e joelho, muita artroscopia. E eu também migrei totalmente. Hoje eu só atendo paciente de dor crônica praticamente. Poucos casos que eu atendo de trauma, assim, ou de lesão esportiva. Na verdade, eu acabo até passando para as pessoas, para os colegas, porque o meu foco mesmo é muito mais uma dor crônica. E eu também não sei explicar direito por que que aconteceu isso na minha carreira. Foi uma coisa natural, foi uma coisa que foi me levando e aconteceu comigo também. Mas conta a sua aí. e a gente é muito empreendedor desde o começo, né, Hélio? Porque na nossa época, fatalmente você se lembra, mas talvez nem todos que estejam ouvindo aqui, os mais novos, talvez não saibam, mas quando a gente entrou no mercado, ninguém sabia nem o que era fisioterapia, É, né? Malemar as pessoas achavam que era massagem, né? isso. Tinha, sim, muito médico que exercia a parte de fisioterapia, né? Eu lembro que teve uma novela, na época que a novela era muito assistida, que tinha um fisioterapeuta, porque teve um cara que teve uma lesão, um protagonista lá teve um acidente, e aí precisou de fisioterapia neurológica. Foi ali que as pessoas começaram a saber o que era fisioterapia. Então, a gente teve que desbravar bastante o mercado aí, né? De as pessoas não saberem exatamente o que era isso. Então, a gente é empreendedor desde É, sempre. Mesmo quem não empreendeu na fisioterapia teve que empreender porque é, a gente tinha que vender algo que ninguém sabia o que era. Quando eu montei a clínica aqui em Americana, eu estava num cenário mais terrível ainda, porque o interior de São Paulo ele é totalmente dominado por convênio, né?
Então, e a minha clínica jamais atendeu convênio, eu nunca atendi convênio. Uhum. E então, assim, eu tinha aberto uma clínica numa cidade do interior, onde eu não atendia convênio, as pessoas precisavam pagar para ser atendidas por mim, num ambiente onde ninguém pagava para fazer fisioterapia. Todo mundo fazia pelo convênio. Então eu Uhum. tinha que ter, eu entregar um baita resultado e mostrar valor para as pessoas e que, tipo, valeria a pena não fazer gratuitamente, que eles tinham essa condição, para pagar por um serviço melhor. Então, assim, foi desbravar mesmo. Hoje é muito mais tranquilo, tem bastante clínica trabalhando assim, mas naquela Sim. época não Sim. tinha, então era bem difícil mesmo. E essa história que você contou aí da novela, né? Hoje toda novela tem um fisioterapeuta, né? Porque antes era só o delegado, o padre, o prefeito, o É, empresário, né? O empresário geralmente o malvadão da novela, né? Porque, né? E sim. é uma imagem também que é muito ruim que foi colocada para a população de que empresário é um explorador, que o empresário é o vilão. E esse primeiro fisioterapeuta de novela foi o Roberto Rocha, que é um ator que é meu paciente, que é meu amigo. Ah, que legal. Você vê como o mundo é pequeno, né? Roberto Rocha que fez esse papel aí de fisioterapeuta na novela foi muito interessante. Rafa, e aí o que que acontece, cara? Você se torna fisioterapeuta, começa a empreender, começa a crescer na sua profissão, você ganhou bastante destaque, eu acompanhava a sua carreira pelas redes sociais, você ganhou bastante destaque, teve primeiro uma clínica, depois teve o CrossFit, você é um cara que sempre treinou bastante também, né? Sempre gostou muito de treinar bastante. O que aconteceu com você que de repente você resolve ir para gestão pública? E o que aconteceu? Conta aí pra gente. Cara, eu sempre falo que eu vou fazendo o meu trabalho da melhor forma que eu consiga fazer, então eu sou meio perfeccionista, né? Mas eu falo que eu sempre fico muito atento aos sinais que a vida vai te dando, né? Eu não fecho portas, eu não sou muito apegado às coisas, então eu fui prestando atenção em tudo que acontecia na minha vida, né? Então, primeiramente, foi essa questão aí do CrossFit, né? Então, eu contei para vocês que eu rompi o LCA 2 vezes, mas depois eu rompi mais duas. Nossa, Eu fiz uma relesão em cada joelho. nossa. E na quarta lesão, todas jogando futebol, tá? Na quarta lesão, eu decidi que eu não ia mais jogar futebol e eu não ia refazer meu ligamento. Eu falei, chega, não aguento mais. Foi Uhum, quando eu conheci o CrossFit, né? E eu sou um cara muito competitivo, então eu gostava do futebol não para brincar, eu gostava do futebol para jogar competitivamente no final de semana. Então eu treinava e competia no final de semana. Quando eu tive essa quarta lesão, eu decidi que eu não ia jogar mais e eu precisava achar um esporte que fosse competitivo também, uma atividade física. Foi quando eu conheci o CrossFit, me apaixonei. 6 meses depois que eu estava treinando numa academia, eu falei, quero ter a minha também. Montei a minha e existe até hoje. O Rover está com 7 anos de idade aí. E, enfim, então assim, eu gosto de sentir os sinais que a vida vai te mostrando, e aí eu acabo, o que me faz me apaixonar, eu acabo tocando o barco, né? E uhum. foi assim nessa mudança de chave aí. É, eu lembro em 2013, quando começaram as manifestações de rua, né, as maiores manifestações da história do Brasil e tudo mais. Naquela época lá, eu acompanhava política bem de longe, assim, né? Eu, na verdade, não entendia direito o que era aquilo e como aquilo influenciava a nossa vida e tal. Só que em 2013, eu participei ativamente aqui em Americana das manifestações, né? 2013, 14, 15. E ali foi ali que o bichinho me picou, assim, falei, pô, meu, tá vendo? É assim, por mais que a gente não goste de política, é a política que direciona as nossas vidas, é a política que estabelece as leis, sejam elas boas ou ruins, né? O poder da política é muito grande, então é assim, se você não gosta e se afasta, ela não vai sumir da sua vida, ela vai continuar influenciando muito pesadamente na sua vida. Então eu falei, não, eu quero entender um pouco mais disso, né? Eu preciso entender um pouco mais. Naquela época eu tinha um amigo, né, que me apresentou aí uns textos do Mises, do Hayek e tudo mais, que fala sobre liberdade econômica, né? Mas é uma economia mais voltada em relação à política mesmo, né? Eu li 2 livros lá, gostei muito, e aí, como eu disse que eu gosto muito de estudar, né? Eu falei, não, eu gostei, mas eu quero me aprofundar, eu quero conseguir conversar com alguém sobre esse assunto
sem parecer que eu não entendo. Eu já dei algumas aulas e palestras na minha vida e eu sempre falo, eu não falo de algo que eu não entenda, porque naquela sensação de que tem alguém te ouvindo que sabe muito mais que você, para mim é ruim, entendeu? Então eu falei, bom, já que eu vou querer me aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou estudar. E aí, em 2016 para 17, eu resolvi fazer do nada uma pós-graduação em economia. Minha família falou: Jesus, esse bicho tá louco. O cara é fisioterapeuta, tem uma clínica bem sucedida, vivia super bem com isso. E agora vai fazer pós-graduação lá em São Paulo, vai ter que ir todo final de semana para São Paulo para estudar economia, que não tem nada a ver com o que ele faz, né? Mas Uhum. era isso, eu queria me aprofundar nesse tema. Então, eu peguei o Instituto Mises, eu fui tentar achar o melhor lugar possível para estudar isso também. No Instituto Mises, eu falo que ali mudou minha vida. Foi uma pós de quase 2 anos, todo final de semana, onde além do conhecimento dos professores, então tem grandes professores, Hélio Beltrão, bom, enfim, um grupo muito forte do Instituto Mises, né, que é referência em escola austríaca, em economia liberal e tudo mais. Além dos professores, tinha um grupo, uma turma, a minha turma era muito boa, gente do Brasil inteiro, né? E ali foi quando eu entendi um pouco mais o que é liberdade econômica, a importância do empreendedorismo, a importância de o governo se meter menos na vida das pessoas, né? E trabalhar o que é essencial e não coisas que podem ser deixado para iniciativa privada. Então, aliás, Hélio, pode me cortar o que você quiser, porque, Não, pode cara, dá para falar. ficar 3 horas falando aqui, Você então tá aqui você para vai me falar. cortando. Você tá aqui para É, falar. mas aí, então eu virei minha chavinha mesmo. Falei, cara, não é possível que as pessoas não entendam isso. Eu preciso falar mais disso. Eu preciso agora pegar esse conhecimento e aplicar para a sociedade, né? E aí eu fui estabelecendo os próximos passos. Eu falei, putz, não dá para mudar o jogo sem jogar o jogo. É muito difícil você mudar um Sim. jogo sem estar jogando, né? Sim. E então eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de alguma forma entrar nisso aí. Porque aqui de longe, rede social ajuda? Ajuda. Né? Eu até comecei a falar bastante sobre esse tema em rede social, mas eu sentia que eu precisava fazer mais, né? E aí eu falei, bom, então o próximo passo, a parte de economia, que era o meu grande amor, assim, eu já tinha tido uma boa base, assim, né? Conseguia falar bem disso. Falei, agora eu preciso fazer alguma formação em política. Aí Uhum. tinha o Renova BR. O Renova BR uma instituição sem fins lucrativos, que é bancada por doações, não usa dinheiro público, Uhum. cujo objetivo é formar lideranças políticas a partir de pessoas comuns, né? Em 2015 também eu me filiei ao Novo. Na verdade, o Novo nem existia como partido ainda, eu já fazia parte do Novo. Eu participava de algumas reuniões em Campinas, antes do Novo existir. Uhum. E então eu estava meio que direcionando para esse caminho aí, né? A Renova BR foi uma questão muito legal, porque tinha processo seletivo, tinha 30 mil inscritos, eram só 1.000 vagas. Nós tivemos que fazer prova de conhecimentos gerais, fizemos prova de QI, prova de vídeo, para mostrar como que era a sua oratória, comunicação e tudo mais. Dessas 30 mil pessoas, 1.000 foram selecionados. E aí eu fiz um curso de formação em liderança política por um ano no Renova BR. E quando acabou o curso, dos 1.000 formados, os 300 que tiveram as melhores notas foram convidados para fazer um módulo avançado. E esse módulo avançado ele era específico, eu podia escolher uma área. Bom, então você vai falar, você quer ir para saúde, educação, transporte. Eu escolhi desenvolvimento econômico, porque estava ligado já à economia que eu tinha feito. Então eu fiz Uhum. o módulo avançado do Nova BR em desenvolvimento econômico, né? E aí, isso aí a gente já está falando de 2019. Aí, no ano seguinte, em 2020, eu fui candidato a vereador aqui em Americana. Não consegui fazer campanha por causa da clínica. Eu não entendia Uhum. direito como que era uma campanha. O Novo não abriu diretório aqui na minha cidade, infelizmente. Acho que foi um grande erro do Novo na época. Era uma Uhum. onda assim positiva para o Novo, que talvez tivesse aberto o diretório em várias cidades. Hoje a gente teria muito mais eleitos aí no Brasil, mas foi uma decisão, na época, na minha opinião, equivocada. A gente tinha um grupo muito forte aqui americano.
E aí eu não pude sair candidato pelo Novo, tive que mudar de partido, mudei na época para o Republicanos, que ainda não era do Tarcísio nem nada, porque foi um partido que aqui me falou, ó, se você vier para cá, a gente deixa você, caso seja eleito, trabalhar da mesma forma que o Novo trabalharia. E aí fui para o Republicanos, não consegui fazer campanha, mas mesmo assim eu fui muito bem votado, não entrei por 40 votos, Poxa. e fiquei de suplente, né, sou suplente ainda. E aí o prefeito que tinha sido eleito, né, o Chico Sardelli, ele ficou interessado na história, né? Falou, pô, esse cara, ele me acompanhava, ele, o chefe de gabinete que atual também me acompanhava. Falou, cara, o cara é fisioterapeuta, foi fazer pós em economia, depois fez uma formação legal no Renova BR, foi candidato, não fez campanha, no sábado anterior à eleição, eu estava em Florianópolis visitando meu irmão que mora lá. Ninguém tentando falar, cara, o cara é candidato, eleição semana que vem, ele está em Florianópolis hoje. Enfim, eu não tinha muito conhecimento disso, e aí isso acabou chamando a atenção deles, que fizeram um convite para que eu assumisse o que na época era uma unidade de desenvolvimento econômico. Uhum. Ela era uma unidade dentro da Secretaria de Planejamento. O prefeito anterior tinha extinguiu aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na época para corte de custos e tudo mais, transformou uma unidade que foi anexada dentro do planejamento, e a ideia do prefeito atual, do Chico Sardelli, era que o desenvolvimento econômico fosse um dos pilares do governo. Uhum. E para ser pilar do governo, ela teria que voltar a ser secretaria. Só que no primeiro ano você não pode fazer isso, você tem que esperar virar o primeiro ano. Uhum. Então, eu virei secretário adjunto de planejamento, mas eu era responsável pelo desenvolvimento econômico no primeiro ano. E aí, até tinha um outro político da cidade que apoiou o prefeito, que tinha uma certa dívida aí, que teoricamente ele seria o secretário. Mas eu falei para minha esposa, né, na época, cara, na época eu fui muito louco. Porque assim, eu entrei para a unidade de desenvolvimento econômico, sabendo pela boca do prefeito que no outro ano não seria eu, seria uma outra pessoa que já estava acertado. E só que assim, é um trabalho que eu sabia que ia ser é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a clínica também dependia muito de mim. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que, cara, eu sou um cara movido a desafios, né? Eu assim, acho que as pessoas têm perfis diferentes, né? Tem gente que gosta muito de segurança, assim, Uhum. é confortante saber que você faz algo, que você é bom em algo, que aquela coisa te entrega o que você precisa para viver. E, porra, saber que você vai fazer 20 anos isso na sua vida daqui para frente, muita gente acha extremamente confortante. Eu não gosto. Eu Uhum. começo a perder a vontade, assim, puta, de novo, vou fazer mais quantos anos essa mesma coisa, não consigo, né? Então, a clínica, pra você ter uma ideia como eu sou assim, em 2005 a 2009 eu estive num prédio pequenininho, onde eu comecei a construir minha clientela. Em Uhum. 2019 eu migrei para um lugar que era o dobro do tamanho, Uhum. e em 2014 eu migrei para um lugar que era o 4 vezes do tamanho do anterior. Só que quando deu esse time aí de 5 anos, que é a hora que eu viro a chave da minha vida, Uhum. não tinha mais para onde crescer, porque a clínica estava num tamanho aqui que a cidade não comporta maior que isso. Uhum. E eu fiquei nessa sensação de que, meu, agora é isso aqui pro resto da minha vida, né? E aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, eu vou aceitar. Porque é algo que eu estou estudando, era uma coisa que eu tenho para minha vida, que eu quero fazer isso para minha vida. É um caminho que abre um leque infinito de opções. Então, Uhum. eu estou praticamente começando essa carreira, né? Uhum. Apesar de já estar num cargo importante aqui na minha cidade, acabou dando certo isso, mas eu estou praticamente começando nessa área. E tem a questão de que tudo que eu faço na política, ela é muito amplificada. Porque política é isso. Se Uhum. você faz algo ruim, você faz algo ruim para muita gente. Mas se você faz algo bom, você também faz algo bom para muita gente. Uhum. Isso aí me seduziu, velho. Então, assim, eu falei, pô, eu vou mudar de área. Aí minha família de novo achou que eu tava muito louco. Minha mãe ficou 5 dias sem dormir, porque eu falei para ela que eu ia ter que deixar a clínica. Não tinha como. A clínica dependia de mim. Eu ficava das 7 da manhã às 8 da noite na clínica. Assim, eu tinha uma equipe grande, eu tinha outros 5 fisioterapeutas que trabalhavam para mim, mas
o sistema que eu montei lá dentro era que todas as avaliações eram feitas por mim. O que os pacientes tinham de referência era o Rafael, né? Uhum. Então eu falei, putz, é muito difícil eu sair e falar, não, agora não tem mais Rafael, tá? Toca o barco aí. Não tem como. E também esse trabalho que eu assumi aqui, também não tinha como fazer meio período, ou, vou fazer, mas vou tô lá na clínica. Não tem como. Para Uhum. fazer bem feito, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu tinha que me dedicar 100%. Uhum. E aí foi talvez a decisão mais difícil da minha vida aí, que foi vender minha clínica. Ah, você Vendi para o vendeu? André Stosses, vendi para o André Stosses, talvez você conheça. Estava aí em São Paulo, junto com o Raul, com o Guilherme e tudo mais. Sei. Ele é meu amigo, casou com a minha prima. Aí eu falei para ele, cara, tem uma oportunidade aqui que eu não sei nem se eu tô com minha sanidade mental em dia de fazer, mas se você quiser comprar a clínica, eu tô focado no meu novo trabalho. E aí ele comprou a IERF e hoje está super bem lá, tá feliz da vida. E eu tô feliz também. Que Então, legal. agora vai fazer aí 3 anos, né, que eu tô nesse trabalho novo aqui, de justamente lutar pelo empreendedorismo, né? Então, hoje o meu trabalho basicamente é melhorar as condições da minha cidade aqui para que nós, empreendedores, consigamos empreender da melhor forma possível e que a nossa cidade seja o mais próspera possível, né? Legal. Então, cara, basicamente isso é um resumo, né? Dá para a gente entrar em Legal. alguns detalhes aí, mas esse é o resumo dessa história aí, dessa virada de chave de ser fisioterapeuta, de ser bem reconhecido como fisioterapeuta e do nada falar, não, agora eu não quero mais ser isso aí, não. Eu vou virar a chave para outro lado. É isso. Legal. E aí, você se envereda por esse mundo aí e eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo qual é a visão do liberalismo em relação à política. Qual é a visão que você carrega através dos seus estudos, no seu cerne, nas suas condutas? Quais são esses princípios que você carrega dentro de você? Isso é muito legal, né? Acho que a minha ideia é exatamente trazer esse conhecimento para a gestão pública, né? Cara, a questão do liberalismo, né? As pessoas elas têm uma visão equivocada, né? A maioria, na verdade, do que é ser liberal. Então, as pessoas acham que você colocar liberalismo em política é gritar cada um por si, Deus por todos e Uhum, vira uma selva e morre o mais fraco e sobrevive o mais uhum, forte e pronto. E uhum. não é isso, né? A gente tem algumas vertentes aí, né, do liberalismo, então a gente tem sim o pessoal mais radical, né, que são o que a gente chama de ANCAP, que são os anarcocapitalistas, né? Os Então são libertários. os libertários, os que falam o seguinte: não, a gente não precisa do Estado. Se você deixar o privado se organizar, ele pela livre troca entre as pessoas vai se organizar. E eu não duvido que isso pudesse acontecer mesmo. Mas, enfim, para trabalhar com política é muito difícil você pensar assim, porque na minha concepção, o Brasil jamais, se passar 1000 anos, não vai nunca chegar no estágio assim, né? Então, o que eu compartilho aqui com alguns amigos liberais que também estão na política é que, assim, nosso trabalho é mostrar para as pessoas que não precisa ter tanto Estado na vida das pessoas, né? Uhum, Tem uma frase que é assim, que o que o Estado pode fazer por você é limitado, mas o mal é infinito. uhum, Então, não tem muito, por exemplo, vamos pegar os empreendedores aqui da cidade. Eu consigo melhorar o ambiente de negócios, mas eu não consigo necessariamente fazer o negócio dele ser próspero. Vai depender muito dele, né? Das capacidades dele. Mas se eu, como político, quiser fazer o negócio dele fechar, eu consigo. sim. Então assim, o bem que o Estado pode te fazer é limitado, mas o mal é infinito. Então, assim, é esse tipo de pensamento, né? Então, não é necessariamente zero Estado. Eu acho que tem algumas coisas, eu até discuti isso com os meus amigos lá do Mises, né? Que tinha algumas coisas que eu não conseguia ver como que a iniciativa privada sozinha no mundo sem Estado conseguiria dar conta, né? Uhum, Então, assim, eu acredito mais num Estado eficiente, num Estado mínimo possível, mas não é mínimo ausente, é mínimo assim, vamos cuidar do que realmente o Estado precisa cuidar, né? E quando eu trabalhei aqui, comecei a trabalhar com política, eu percebi isso, né? Que
é muito utópico a gente, na minha opinião, obviamente, eu respeito outras opiniões, né? Mas Uhum. é muito utópico a gente imaginar que um dia nós vamos viver sem Estado. As pessoas não conseguem, né? Então, as pessoas que eu digo em sua maioria, algumas pessoas conseguiriam. Acredito que você é um cara que conseguiria numa boa, Eu entendeu? conseguiria. Mas exato. E eu acho que eu também conseguiria, mas eu digo assim, cara, a gente vê aqui a pressão política, que é você fazer algo por quem não tem, talvez, ou as mesmas oportunidades, ou a mesma capacidade, não tem como saber qual é o motivo, mas Uhum. tem uma parcela da população que é assim, que se você deixar solto, eles vão realmente passar muita dificuldade. Uhum. Então, assim, é por isso que eu acho que assim, a própria sociedade cobra que você faça algo, principalmente para essa camada da sociedade. Então, por isso que eu vejo na prática que o Brasil esquece, pode passar 1000 anos, vai sempre ter Estado, não tem como não ter, na minha visão, agora de dentro, né? Uhum. Então, assim, bom, já que é assim, que eu vejo assim, então vamos trabalhar cada passo que eu possa dar, que as pessoas vejam que nem sempre mais Estado é melhor, para mim é um avanço, né? Porque a gente luta também, cara, numa uma guerra ideológica que é muito difícil de a gente ganhar, que é o seguinte, então, a gente está falando aqui que fisioterapeutas não entendem muito de política, de liberdade econômica e tal, mas, cara, se fisioterapeuta não entende, imagina o restante da população. Sim. Tem uma parcela muito grande da população, que eu vou falar para você que beira os 40%, que praticamente sobrevive. Sim. Então, não tem, sabe, assim, não tem como você imaginar que essas pessoas vão aprofundar em conhecimento de liberalismo, liberdade econômica. Nesse momento, isso é impossível, né? E aí a gente entra num debate ideológico que a gente já começa perdendo, porque quando você enxerga o superficial do que as pessoas acreditam que é ser liberal, esse superficial é ruim. Né? Porque assim, é mais ou menos aquilo que as pessoas pensam que eu disse no começo da minha fala aqui, que é cada um por si, Deus por todos e que vença o mais forte, né? Uhum. E só que quando você entende o que isso vai acarretando na sociedade, você percebe que, na verdade, isso, depois que o negócio anda, ele melhora a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente está falando em menos burocracia, a gente está falando em mais empreendedorismo, a gente está falando em mais liberdade de negócios, né? E com isso a gente está falando da principal política social que existe, que é o emprego. Então, quanto mais empresas, quanto mais empreendedores você tiver, mais emprego você terá. E se você for olhar as regiões com melhor nível social do mundo, são as regiões onde foi trabalhado liberdade econômica. Se hoje é muito tanto quanto foi antes ou menos, não importa, né? Mas importa assim que a riqueza foi construída através da liberdade econômica. É o privado, é o setor produtivo que gera essa riqueza. E essa riqueza leva emprego para as pessoas. E o que dá dignidade e qualidade de vida para as pessoas é emprego. É a pessoa ter o dinheiro para comprar o que ela acha que ela tem que comprar, né? Então, assim, só que para você entender isso, você tem que desdobrar o conhecimento de liberalismo, não é no superficial. O superficial parece cada um por si, Deus por todos. Uhum. Entendeu? O superficial é o cara tá dando atenção pro privado e dane-se a população. É mais ou menos isso. Uhum. Já a ideologia oposta, que é a ideologia de esquerda, ela é exatamente o oposto disso. Uhum. O discurso é lindo, maravilhoso. Quem que pode ser contra falar que você vai lutar pelas minorias, que você vai lutar pelos mais necessitados? Não existe uma pessoa que seja contra isso, que fala, não, eu sou contra fazer Claro. isso. Não existe. Então, quando você faz o discurso, ele é maravilhoso. E quando você vai desdobrando os acontecimentos, depois que você implanta esse tipo de ideologia, você vai perceber que, na verdade, é uma catástrofe. E basta você olhar todos os lugares do mundo onde um foi aplicado e o outro foi aplicado, e você vai ver que no andar da carruagem, o que parecia ruim se torna maravilhoso e o que parecia lindo se torna um desastre. Então, cara, é difícil, né? Eu tenho um grupo ainda da minha pós, né? Onde a gente conversa praticamente todos os dias e eu falo para eles, falo, galera, o trabalho é infinito. A gente não vai, infelizmente, ver um Brasil de real liberdade econômica aí. Acho que mesmo que a gente consiga, na próxima eleição, eleger um presidente liberal, que tem uma grande chance aí, né? A gente vê o Zema,
ver o Tarcísio fazendo belos trabalhos aí. Mesmo que a gente tenha um presidente liberal, ele não vai conseguir implantar esse tipo de coisa. Ele vai Ah, ter que sim. trabalhar de formiguinha mesmo, sabe? E devagarzinho, tira uma coisinha aqui, tira outra coisinha ali, melhora algo aqui, toma cuidado com o que fala, porque muita gente não entende o que fala e aí acaba virando contra ele. Então, vai ter que ser muito habilidoso aí para deixar o país um pouco mais liberal, né? E é isso, cara. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é uma missão da minha vida agora, né? Legal. E tentando subir os degraus aí da política para cada vez conseguir influenciar mais com esse tipo de pensamento. Mas acho que esse é um desafio bem grande. Legal, né? É interessante, né, Rafa, que todos os modelos econômicos que a gente discutiu aqui, que você falou agora muito bem, tanto o modelo mais liberal, o modelo mais libertário, o modelo mais onde o empresário tem mais liberdade econômica, onde a população também tem mais liberdade econômica, né? É, tanto esse modelo como o modelo mais assistencialista, o modelo mais à esquerda, ambos foram testados na história já. Ambos foram aplicados em grandes, médios e pequenos países. E a gente tem um resultado aí dos países mais ricos do mundo serem países mais liberais, serem países que têm uma posição mais de liberdade econômica. Então, é muito importante esse teste do tempo, né? Muito importante essa coisa de a gente ter testado e comprovado de maneira direta que realmente. Só que também, como disse lá o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, é, eu acho, às vezes, e olhando para a população, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, que também as pessoas não gostam muito de assumir a responsabilidade, né? E, na verdade, liberdade econômica deve ser precedida por responsabilidade, né? Por quê? Porque eu não vou, como Estado, mais te falar o que você deve fazer. Eu não vou mais, como Estado, te falar para que lado você tem que virar. Eu vou, como Estado mínimo, te falar: olha, tá aqui, você pode fazer o que você quiser dentro da lei, e você vai assumir as benesses, as responsabilidades, o lado bom e o lado ruim, o fácil e o difícil de toda decisão que você tomar, né? Então é muito interessante que talvez essa fuga da responsabilidade, até porque é uma característica nossa, até a gente adora botar a culpa nos outros, né, das coisas que acontecem com a gente, né? Esse político, esse vereador, e às vezes a gente não está fazendo a nossa parte também, né? Porque a política é só um reflexo do povo, né? A política é só um reflexo da população. Então, eu acho que também tem essa fuga um pouco da responsabilidade, né? Porque quando a gente fala um pouco mais de uma política liberal, por exemplo, a gente não devia ficar resgatando empresas que são mal geridas e que estão indo à bancarrota e para quebrar. Você tem que deixar o próprio ecossistema de empresas falar, olha, esse animal forte e saudável tem que sobreviver, ele é forte, ele consegue fugir do seu predador, ele consegue caçar, ele consegue se alimentar. Ah, não, esse outro, esse búfalo mais doente, ele é o primeiro, na hora que encontra com o grupo de leoas, é o primeiro que vai embora. Por quê? Porque ele não corre mais, então ninguém fica para salvar aquele búfalo. Lógico que a gente não é um bando de búfalos irracionais, a gente é um grupo de humanos que consegue ajudar as pessoas que não têm capacidade nem discernimento para se autossustentar. E eu concordo com você que a gente precisa ter políticas, ainda mais num país tão pobre como o Brasil, a gente tem que ter esse tipo de políticas por um tempo ainda, mas, né, essa política tem que ter um começo, um meio e um fim, e direcionar as pessoas, olha, aquele é o caminho da liberdade, com esse caminho aqui você vai poder ter o seu dinheiro, ter a sua condição, e você vai poder tomar suas próprias decisões, né? Você vai poder tomar a sua liberdade. Então, essa coisa também da gente não assumir a responsabilidade dos nossos atos, não assumir a responsabilidade das nossas atitudes, também parece fazer, às vezes, as coisas jogarem contra uma política mais liberal, né? Sim. Perfeito o que você falou aí, velho. É exatamente isso, né? Para a gente pensar em um dia ter um país mais liberal, um país de liberdade econômica que seja sustentável, né? Porque se você pegar o governo anterior, bem ou mal, gostando ou não gostando dele, o país se tornou
em vários aspectos, muito mais livre do que era antes, né? Mas você vê que, por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que se fala, porque as pessoas, para você ter um país liberal que seja sustentável, que ele continue sendo e que consiga continuar progredindo nesse caminho, você tem que entender que as pessoas elas precisam ter o conhecimento do que está sendo feito, né? Conhecimento mais profundo. Por que você está fazendo aquilo e qual que é o final daquilo, né? O que você espera de melhoria com aquilo? Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, por quê? Porque, cara, a política vive de voto, né? Então, se você falar algo cuja maioria, às vezes por falta de conhecimento, fale, olha, eu não concordo com você, você não vai continuar ali e provavelmente outro que falar o mesmo pensamento de você também não vai continuar ali. Então, até por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com os discursos, porque você não está falando necessariamente para uma população que vai entender o que você vai falar. Sim, Então sim, tem que sim. tomar, primeiro, na política você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uhum. Porque uma coisa que você sabe que vai ser boa, as pessoas que vão ouvir não sabem que vão ser boas, que vai ser boa. Então a chance de você se dar mal com isso é grande. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí você vai me lembrando os pontos que você tocou para eu não fugir de nenhum deles. Claro. Em relação ao teste da história, se você entrar aí no Google e pegar o ranking dos melhores IDHs do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, pega a lista dos 15 primeiros. Aí você vai lá e pega a lista do ranking de liberdade econômica. Você vai ver que os 15 primeiros de um é a mesma lista dos 15 primeiros do outro. Eles mudam a ordem, mas os 15 de um são os 15 de outro. O que mostra o seguinte, que desenvolvimento humano se dá com liberdade econômica. As pessoas gostando ou não disso, entendendo ou não o desenrolar disso aí, é assim que funciona. Infelizmente, não são todos que entendem isso, né? Mas é fato, acho que a gente não tem um outro caminho para prosperidade melhor do que liberdade econômica. Uma comparação que eu faço também, né? É que assim, eu concordo que políticas sociais elas são extremamente importantes. Como eu concordo plenamente com você que ela é importante, mas ela tem que ter um fim. Você tem que entender que isso é temporário e não pode ser perene, né? Uhum. Mesmo porque você desregula toda a cadeia, que é o que a gente tem Uhum. hoje. Hoje, a grande dificuldade do Brasil hoje para continuar crescendo é contratação. Por incrível que pareça, pelo menos aqui no nosso Sim, estado de São Paulo, todas as sim, cidades que eu conheço têm muita dificuldade em preencher suas vagas. sim. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas, se você tem um programa de distribuição de renda, que eu sou favorável, não sou contra, mas que essa pessoa sabe que ela é perene, que vai durar eternamente. Se você, vamos supor, tem gente hoje que recebe, por exemplo, bolsa de mais de R$ 1.000 no somatório. E hoje a gente tem um salário mínimo, por exemplo, de R$ 1.500. E tem algumas profissões, principalmente de entrada no mercado de trabalho, que vai pagar próximo disso. A pessoa vai pôr na balança e falar, cara, eu não vou sair da minha casa para ganhar 30% a mais, 40% a mais, e elas acabam não indo para o mercado de trabalho. Então, esse tipo de intervenção estatal, ela desequilibra algo que seria automaticamente equilibrado, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma restrição aí quando você tem mais vaga do que pessoas procurando a vaga, a tendência é subir o salário, e isso equilibra. E o contrário também, quando você tem muito mais pessoas do que vagas, você vai ter um equilíbrio de redução salarial e isso faz com que as empresas consigam aumentar e aí volta a ter mais vaga. Então, é o equilíbrio naturalmente que acontece quando você não tem intervenção estatal. Quando você Uhum. tem intervenção estatal, mesmo que a sua intenção seja a melhor possível, que eu acredito que seja o caso, você gera um desequilíbrio aí, né? Mas aí, fazendo uma comparação, os melhores países, os melhores estados em relação a questões sociais do Brasil hoje são os estados mais ricos também, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, são os países, são os estados mais ricos. Eu não estou falando que são maravilhosos, mas são Uhum. melhores do que os estados mais pobres. E Uhum. esses estados mais pobres são os estados que mais têm política social, política de transferência de renda e tudo mais. E pode ver que eles não saem disso. Infelizmente, Uhum. essa é a verdade, entendeu? Uhum. Então, o que faz com que São Paulo tenha um IDH
melhor do que o Nordeste, por exemplo. É porque tem mais política social aqui? Não, não é. É porque a gente tem mais liberdade econômica aqui. A gente tem mais empresas, a gente tem mais emprego, a gente tem uma economia mais robusta. Então, assim, a gente precisa de política social? Com certeza precisa. Mas ela tem que ser mais direcionada a um cada vez menor grupo, que esse grupo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu tenho plena certeza de que a única forma disso acontecer realmente é você estimular o setor produtivo. É estimular com que pessoas que sejam empreendedoras, e quando a gente pode entrar nesse assunto também, né? Quando as pessoas amaldiçoam o lucro, né? Que é o que você falou no começo da sua fala também lá atrás, Sim. que o empresário é visto como malvadão. Na verdade, esse empresário ele pegou um recurso que poderia estar sendo aplicado em outra coisa, ele poderia ter deixado quietinho lá no banco, rendendo, sustentando sua família. Ele arrisca tempo e recurso para gerar um negócio. Com a aposta de que um dia aquilo vai retornar para ele, né? Então, assim, ele tem que ser muito corajoso para empreender, ainda mais no Brasil, né? É. Então, o empreendedor realmente é o cara que move a sociedade, porque, como você disse, ele gera renda para ele gera renda para a família dele, e daqui a pouco ele começa a gerar renda para outras famílias, para outras pessoas, e leva dignidade e realmente política social para a sociedade, É. né? Mas Então, é, Hélio, mas como é. eu disse, Pode falar, pode falar. como cada um desses assuntos, se a gente entrar, a gente fica mais meia hora, né? Fica Porque aqui. dá para expandir cada um desses assuntos, entendeu? É muito interessante isso, Rafa, porque tem alguns pontos, né, assim, que me vêm, alguns insights, né? Eu acho que governos, no geral, comunicam muito mal. Esse é um problema crônico de governos, até os melhores comunicam muito mal com a população. E talvez seja um dos pontos que tem que melhorar, principalmente nas políticas liberais, porque senão fica parecendo com aquela ideia superficial do liberalismo, só tem aquilo, não, então você só vai apoiar as grandes empresas e os pobres que estão lá na comunidade, que se danem, eles que se virem, e não é isso, né? Não é isso, né? E a política social, ela deve ser uma política que hoje no Brasil é muito necessária, claro que é muito necessária, mas ela deve ser organizada de forma a ter uma contrapartida do cidadão que recebe esse recurso. Então, assim, eu te dou aqui uma ajuda para você ter uma vida melhor, para você ter dignidade, mas você vai ter que estudar em tal lugar, ou vai ter que estudar em algum lugar, alguma coisa que te ajude a ter um curso técnico, que te ajude a. É como se você pegasse um bebê que está no colo e você precisa dar uma mamadeira para ele 3 vezes por dia. Você vai dar essa mamadeira, mas você vai falar assim: olha, agora você vai engatinhar, agora você vai andar, agora você vai estudar e agora você vai se sustentar, né? A gente ter essa contrapartida, então, assim, não é dar o dinheiro para a pessoa ficar em casa, ou dar o dinheiro para a pessoa ficar no semáforo pedindo dinheiro, botando criança para trabalhar. Na verdade, a gente tem uma contrapartida onde o cidadão, a dignidade humana não é dada por alguém, não é dada pelo Estado. A dignidade humana deve ser conquistada pela própria pessoa, mesmo que no começo disso ela seja apoiada pelo Estado de uma maneira adequada, de uma maneira digna, mas que ela consiga, né? Porque a dignidade não é ter dinheiro para se sustentar. A dignidade é você saber que você tem autonomia para trabalhar e trazer o recurso para dentro da sua casa e sustentar dignamente a sua família e não depender de ninguém, né? Não depender da próxima eleição para continuar aquela bolsa. Ou, meu Deus do céu, se esse cara não ganhar, eu tô ferrado porque vai acabar. Então, assim, você ter uma perenidade construída por si mesmo, né? E aí você falou do empresário, né? Que é essa coisa do risco, né? Isso é uma coisa que falta na política hoje em dia, porque políticas sociais são coisas que trazem muitos votos, são políticas que são vistas com bons olhos em grande parte do tempo. Elas são importantes, mas a gente tem que talvez colocar aos políticos ou colocar as pessoas que decidem, aos vereadores, aos deputados, aos senadores, aos deputados estaduais e federais, aos senadores e até o pessoal do executivo, né? Sempre algumas perguntas quando se toma uma decisão, né? E que eles façam essa reflexão, mas que também não seja só uma reflexão, que exista risco nas coisas que eles fazem, né? Então, eu quero fazer aqui
uma, eu quero fazer um negócio aqui com o dinheiro da prefeitura e aí eu acho que tem qualquer coisa que esse político for fazer, tem que ser feito algumas perguntas. Tá, você quer fazer isso? Quero. Com que dinheiro você quer fazer isso? Quem vai pagar por isso que você quer fazer? E a outra pergunta, talvez a mais importante até do que essa primeira. Se der errado, isso que você está falando que vai fazer, quem que vai responder pelo que você está fazendo? Porque o empresário, ele exatamente está do outro lado. Eu vou pegar aqui as minhas economias, vou pegar aqui 30 mil reais e vou abrir uma clínica. Se eu alocar mal esse recurso, a responsabilidade é só minha e a consequência é só minha. Se o negócio der certo, pode ser que eu ganhe mais dinheiro, pode ser que eu transforme 30 em 40, 30 em 50, 30 em 60, até duplique esse dinheiro. Mas o risco é todo meu. Eu estou colocando um recurso meu, arriscando, e se der errado, se não funcionar, o risco é todo meu. Então, existem 4 formas de gastar dinheiro, né? Quando você gasta o seu dinheiro com você, quando você gasta o seu dinheiro com os outros, você tende a ser um pouquinho menos generoso, né? Quando você gasta com você, você é mais generoso. Quando você gasta o seu dinheiro com o outro, você é menos generoso, porque o recurso está indo para outra pessoa. Quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros, você se torna um pouco mais generoso, tal, porque às vezes você tem uma contrapartida. E quando você gasta o dinheiro dos outros com você, aí você é extremamente generoso, porque o recurso não é seu, mas o benefício é todo seu, né? Então, Rafa, diante de tudo isso, falta um pouco de pele em jogo, que a gente chama, que tem uma expressão em inglês que é skin in the In the game, game. né? Skin in the game, né? Então, que a classe política saiba responder de onde vem o dinheiro para fazer isso, quem que vai pagar, e se der errado, quem é que vai responder, né? Então, Rafa, na sua opinião, cara, quais são as medidas que você acredita que poderiam ser tomadas para promover, você pode falar do universo de Americana, do universo do que você preferir, quais são as medidas que políticos liberais podem apoiar e lutar para promover um ambiente mais favorável para que empreendedores se joguem mais a empreender, se coloquem mais a empreender, para que a gente tenha uma liberdade econômica e um crescimento econômico, um crescimento das oportunidades? Sim. Bom, vamos falar de duas coisas, né, em relação a isso. Tem a questão técnica do que fazer e tem a questão de como se comunicar, que foi o começo da sua fala. Então, primeiro, em relação a se comunicar, eu concordo que os políticos eles se comunicam mal, não em sua totalidade, mas uma grande Uhum. parte. Sim. E eu acho que da nossa turma aí, né, dos liberais, eu vejo um cara que faz isso com maestria, Uhum. que é o Zema. Sei. Por quê? Porque falar sobre ideias liberais, se você for usar termos técnicos, ninguém vai entender, como a gente já disse agora há pouco. E vai Uhum. parecer que, na verdade, você está falando, cada um se vire e pronto. O Zema, ele consegue falar de forma muito simples, com termos que o povo entende, sem falar necessariamente que isso aí são ideias liberais, mas ele vai implantando as ideias liberais dele sem falar que ele está fazendo isso. Uhum. Falando a língua que o povo entende e que o povo aí fala, nossa, é isso mesmo que a gente precisa. Então, acho que o primeiro ponto é esse, a questão da comunicação, é saber que você não precisa ficar levantando bandeira. Eu não saio aqui em Americana falando, eu sou liberal, sou liberal, sou liberal. Eu vou Uhum. tentando fazer coisas liberais, mas eu não preciso ficar falando disso, né? Você tem que tentar falar a linguagem do povo. Então, essa parte da comunicação é importante mesmo, né? Principalmente para nós que temos aí um discurso onde na sua superficialidade ele é difícil, você tem que se aprofundar mais para entender o benefício que aquilo vai trazer, já falei. E aí nas questões técnicas, né, o que eu vejo que a gente tem bastante coisa para fazer também, né, para estimular essa questão aí do desenvolvimento econômico, dos empreendedores e tudo mais. Acho que a primeira coisa que a gente tentou fazer quando começou o trabalho aqui é reduzir o máximo possível a burocracia, né? Eu tenho uma vantagem aí, né, entre aspas, de antes de entrar para a vida pública, eu ter vindo do setor privado e saber das dificuldades, né?
Eu até falo aqui para minha nossa diretora acabou de chegar aqui, né? Eu falava assim para ela no começo que tinha muita coisa que a gente faz aqui dentro do poder público que o empreendedor não está habituado, nem com os termos, nem com a forma de se fazer e tudo mais. Sim. Então, assim, deixar isso mais fácil para que a pessoa que vai empreender, porque assim, se você vai abrir um negócio, se você vai abrir uma padaria, você está focado no serviço que a padaria oferece. Você está focado Sim. em fazer pão, em atender a população. Você não está focado em coisas assim, ah, eu vou ter que aprovar uma planta de tal forma, eu vou ter que ir no bombeiro e fazer tal mudança, eu vou ter que pagar 300 impostos diferentes que eu não sei nem calcular. Então, assim, acho que o primeiro passo para você estimular aí o empreendedorismo, desenvolvimento econômico, geração de renda, emprego para a população, é trabalhar essas questões burocráticas. Dá para a gente ficar livre da burocracia? Não dá. Até porque a burocracia foi criada para evitar que pessoas más façam mau uso do poder público. Então, em alguns pontos, se você for olhar o início da criação da burocracia, ela foi feita para defender o poder público de pessoas ruins. Só que para isso, ela pune as boas, né? Então, você blinda o setor público para que eu aqui, com a caneta na mão, não faça o que eu quiser, porque eu posso ser uma pessoa boa, ou posso ser uma pessoa ruim, mas isso torna um negócio tão grande, que você dá tanto remédio que você mata o paciente com tanto remédio. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é isso, é tentar reduzir burocracia mesmo. Isso a gente tem tentado fazer desde o começo, seja tornando as coisas mais intuitivas para o empreendedor, seja tentando reduzir impostos onde a gente consegue atuar assim, porque também o que você disse sobre você ter responsabilidade sobre o que você faz, hoje existe uma lei forte sobre isso, que é a lei de responsabilidade fiscal. A gente, para fazer qualquer coisa aqui na prefeitura, eu tenho que justificar de onde que vai vir o recurso, eu não posso abrir mão de recurso, então até para reduzir imposto é complicado, eu tenho que provar que no volume eu vou trazer mais recurso e não reduzir recurso da prefeitura. É, então, basicamente, assim, essas são as partes técnicas, né? Eu tenho alternativas aqui para tornar o ambiente de negócio mais favorável para que você empreenda aqui na cidade. Seja diminuindo burocracia, seja melhorando incentivos, seja reduzindo o imposto de uma área que está sofrendo bastante com eles, né? Enfim, isso aí a gente pode ampliar para várias coisas, né? Então, se você pegar, por exemplo, como fazer para o estado de São Paulo ser mais próspero, ainda mais do que é hoje? A gente tem uma questão de guerra fiscal entre estados, onde São Paulo sempre perde. Então, o governador Tarcísio já disse que vai igualar as questões fiscais com outros estados para que a gente não perca empresa por causa disso. Você tem uma atuação de empresa. Se você for contar de forma federal, ou seja, o Brasil concorrendo com outros países do mundo, nossa, a gente está muito, mas muito mais travado. Eu, Uhum. eu, eu sou muito fã do Paulo Guedes, né? Nem sei qual que é a sua opinião sobre o Paulo Guedes, mas eu sou muito fã dele. E o Também Paulo Guedes sou. falava isso aí, ó. O Paulo Guedes é um cara extremamente liberal, da escola de Chicago, e que ele, na verdade, ele não conseguia. Por exemplo, ela falava assim: não, tem que reduzir as barreiras do Brasil em relação ao comércio internacional. Paulo Guedes falava: sim, eu concordo com vocês, só que a gente tem que primeiro tirar a bola de ferro que está preso no pé do empreendedor brasileiro. Entendeu? Então, assim, é um caminho muito complexo para tornar realmente o Brasil um lugar mais próspero, mais livre, mais igual assim aos outros países mais liberais do mundo. Mas o caminho é esse, é você ir trabalhando na Legal. burocracia, tirando essa bola de ferro aí dos nossos empreendedores. É o que a gente tem tentado fazer aqui em Americana. É muito legal isso também, né, Rafa? Porque a gente vai agora para pensando um pouquinho na liberdade econômica, né? Porque geralmente as pessoas são a questão do skin in the game, a questão da pele em jogo, né? Faz com que o serviço dependa absolutamente e simplesmente do cliente, né? Então, uma empresa só vai sobreviver se prestar um bom serviço, se atender às expectativas do cliente. Isso aumenta a competitividade, isso aumenta os desafios do empreendedor, porque num lugar que tem 10 padarias, pão é pão, né? E aí, como é que você compete? Você compete fazendo um pão de melhor qualidade, um preço mais Diversificando. competitivo,
diversificando Diferenciando. sua carteira, exatamente, e talvez negociando com seus fornecedores, diminuindo os custos, né? E é, é por isso que é importante, talvez, a liberdade, e é por isso que a liberdade também, às vezes, incomoda, né? Porque para você ter uma clínica cheia de pacientes, você tem que prestar um bom serviço. E não adianta prestar um bom Sim. serviço por um mês, nem por 60 dias, nem por 6 meses, nem por um ano. Se o cara passar lá agora e passar daqui 5 anos, se a empresa continua querendo continuar com sucesso, ela tem que continuar prestando um bom serviço. Então, esse talvez seja o custo da liberdade, né? Esse seja o custo de você ter uma liberdade econômica, né? Então, esse seria um dos principais desafios de quem está acostumado com uma outra vida, enfrentar a liberdade econômica para enfrentar a competitividade do mercado? É o que você até tinha falado um pouco antes, né, sobre isso, que é a questão da responsabilidade, né? Você só consegue pensar em livre mercado de verdade se as pessoas entenderem que elas são responsáveis pelos seus atos, né? A gente é cobrado aqui, vira e mexe, de alguns setores da cidade que o comércio está mal e tudo mais. Enfim, é isso. Um pouco é isso. Se você for fazer uma comparação dos lugares que estão mais prósperos, dos lugares que estão menos prósperos, você vai entender que pouca motivo dessa diferença é relacionado ao poder público, né? E sim a responsabilidade do que você está fazendo para se diferenciar, né? E aí eu tenho um desafio dentro do poder público que é mostrar isso sem parecer que eu estou negligenciando o problema, entendeu? Então, como eu te disse, as pessoas cobram por esse tipo de atitude. Então, é um desafio muito grande. Às vezes é um desafio interno aqui, eu não posso nem exteriorizar. Como fazer para que as pessoas entendam isso e consigam é, melhorar as vidas por conta própria, sem parecer que eu estou negligenciando o problema delas, né? Sim, Então, é um sim. desafio enorme. E aí, Hélio, até eu, cara, é muito difícil conseguir fazer essa comparação e trazer alguns pontos do setor privado para o setor público, né? Como eu disse na última fala minha aqui, grande parte da burocracia, eu aqui dentro hoje vejo que ela é criada para proteger o setor público de más pessoas, né? Então, vou dar um exemplo, né, que é uma coisa que o setor privado sempre critica, que é, por exemplo, a estabilidade do servidor público, né, que é o que acaba inibindo um pouquinho essa questão do privado, que você citou muito bem, que no privado, assim, você tem aí sua clínica, cara. Se você atender mal um cliente, o cliente vai parar de ir aí. O cliente é o patrão. No livre mercado, o cliente é o patrão, Sim. né? Se você deixar o mercado totalmente livre, o cliente vai decidir quem prospera e quem fecha, Uhum. né? Baseado no que se entrega. No poder público acaba não sendo bem isso, porque você tem a questão da estabilidade e tudo mais, e que você sabe que não vai depender necessariamente da sua performance para você continuar vivo ou não, né? Por outro lado, vivendo a política hoje, eu falo assim para você, ó, se não existisse, por exemplo, a estabilidade do setor público, do funcionário público, cada político que fosse eleito mudaria o quadro inteiro e colocaria todos os braços políticos deles para trabalhar. Já fazem isso, com uma Uhum. baita limitação. Imagina se fosse livre, se eu Uhum. pudesse demitir e contratar a hora que eu quisesse. Aí, meu amigo, ia ser uma festa. Cada Uhum. 4 anos muda todo mundo. E é assim, ó, é muito complexo o serviço público. Então, eu, quando cheguei aqui, por mais que eu tivesse estudado, feito 500 formações, eu cheguei aqui, nos primeiros 6 meses, eu não sabia nada do trabalho, do dia a dia. Eu sabia o rumo que eu queria tomar, mas esse do dia a dia, que é o que mantém uma cidade funcionando, eu não sabia nada. Então, se eu não Uhum. tenho um grupo aqui que já está há 10 anos aqui fazendo isso, eu estava perdido. Então, infelizmente, tem essa diferença aí que eu acho também, cara, praticamente impossível de resolver, né? O que se discute e o que era muito discutido na minha pós em gestão pública era como levar gestão de desempenho ao setor público. Acho que é isso, né? Nesse assunto especificamente. Uhum. E até eu tenho uma felicidade enorme de falar assim, eu tô falando do lado da minha diretora aqui, e eu falo para você que hoje a minha secretaria aqui, ela entrega desempenho, né? A Uhum. gente tem metas, eu tenho um quadrinho aqui na minha frente com todas as metas que eu preciso entregar e tudo mais, e, Uhum. e é um grupo.
que abraça as metas, que entende que, pô, é bom para ele, pro dia a dia dele, dá mais motivação para ele trabalhar e tudo mais, e ao mesmo tempo você está fazendo bem para muitas pessoas. Então, cada Uhum. vez que a gente recebe um feedback positivo de um empreendedor, de uma empresa que está vindo para a cidade, porque a cidade é receptiva e tudo mais, é uma vitória de todo mundo fica muito feliz, e isso faz com que a minha secretaria aqui queira cumprir desempenho. Legal. Semana passada a gente teve uma feira de emprego aqui, onde passaram mais de 3.000 pessoas deixando currículo e tudo mais. Era uma feira de emprego no sábado, onde teoricamente nenhum funcionário da secretaria deveria estar trabalhando, porque eles não recebem para trabalhar de sábado, e estava todo mundo lá fazendo de tudo para que a feira fosse a melhor possível, fosse eficiente para os empresários, fosse bom para a população conseguir emprego. Que legal. Então, cara, é um desafio muito grande trazer o raciocínio do setor privado para o setor público, já que o modus operandi do setor público, eu acho que jamais vai ser o mesmo modus operandi do setor privado, entendeu? Então, o que eu tento, eu acabei de sair, antes de falar aqui com você, eu estava numa reunião de empresários, chama GAP, é Grupo de Empresários na Prática, tinham 60 empresários e eu estava lá. Eu estava falando exatamente isso, que eu estou do lado deles também, eu também sou empreendedor aqui na cidade, eu também sou impactado pelas coisas boas e ruins que o poder público faz, e o melhor caminho é que o setor público e o privado trabalhem juntos. O setor público jamais vai conseguir trabalhar da forma que o privado trabalha, mas ele tem que Uhum. trabalhar junto, ele tem que ter essa consciência de como, repito a frase, o bem que eu posso fazer é limitado, o mal é Sim, infinito. Tem que sim. ter claro isso na cabeça e tentar trabalhar para o melhor possível, né? Que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Não sei se eu fugi muito da sua questão aí, Não, perfeito, cara. mas, Perfeito. mas eu estou tentando passar um pouco da experiência do setor público e de algumas coisas que de fora a gente acha que dá para mudar e às vezes não dá. E hoje eu vejo quais são os motivos de por que não dá. Entendeu? Porque ia virar uma bagunça, cara. Então, assim, o negócio é tentar deixar o melhor possível sem destruir tudo, entendeu? Certo. Então, é um desafio gigantesco, Hélio. Pô, muito legal, cara. Acho que a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast e eu queria que você fizesse dois favores para mim. Primeira coisa, que você me indicasse um livro para nossa audiência aqui, onde eles possam ler e se aprofundar ou entender um pouquinho mais sobre liberdade econômica, que você possa recomendar, e suas considerações finais aí para a gente encerrar, onde as pessoas podem te encontrar também para trocar uma ideia com você, de repente te procurar, falar com você, o seu Instagram. Tá, então vamos lá. Primeiro, sobre o livro, tem um livro que é um livro de entrada para quem quer entender um pouquinho mais sobre liberalismo, liberdade econômica, livre mercado, que é o livro chamado As Seis Lições. É do Mises. Uhum. É, praticamente 100% das vezes que alguém me pergunta como eu devo começar a estudar esse assunto, eu falo, leia um livro chamado As Seis Lições do Mises. Uhum. E o que ele fala? Ele a cada capítulo ele mostra um ponto de forma muito simples, é fácil de ler, você não precisa ter conhecimento prévio nenhum, de por que que isso funciona e por que que o oposto não funciona. Ele explica por que que não funciona, né? Então, essa é a indicação do livro aí. A hora que você Legal. falou, eu fui até checar direitinho, nunca lembro se é 6 ou 7 lições, é as 6 lições do Mises. Esse é o livro. Uhum. Segundo, qual foi o segundo pedido que você fez? Primeiro O era do pedido livro. é como as pessoas falam com você e suas considerações finais aí. Tá, eu sou super acessível, né? Aqui é até engraçado, aqui em americano o pessoal assusta quando eu dou meu cartão de secretária, é meu WhatsApp pessoal que tá lá. Então, vira um inferno meu WhatsApp. Eu falo com mais de 100 pessoas diferentes todos os dias pelo WhatsApp. Então, eu sou muito acessível. Acho que a forma, assim, de quem estiver vendo esse podcast agora, de falar comigo, talvez seja o Instagram mesmo, Instagram, né? é. O meu Instagram é @Rafa de Barros. Então, acho que eu sou super acessível mesmo. Todo mundo que me chama, eu respondo, converso. Respeito muito opiniões divergentes. Eu Claro. sou um cara que evita ao máximo brigar. Eu tenho amigos que pensam completamente diferentes de mim. É claro, não é fácil de conviver. Não estou falando que é Uhum. fácil, estou falando que eu aceito, Uhum. né? Que eu Uhum. consigo. É, então, assim, estou super à disposição para quem tiver alguma consideração, alguma crítica, alguma dúvida, é só me chamar que a gente conversa. E
como mensagem final aí, né? Eu tenho uma mensagem do setor privado e uma mensagem do setor público. Mensagem do setor privado não é fácil ser empreendedor, mas o empreendedorismo é o que move o mundo. Como não é fácil de ser empreendedor e a sua chance de não dar certo é maior do que a chance de dar certo, a primeira coisa que eu falo é capacite-se para ser empreendedor, né? Uhum. Eu tenho um pouco de pena assim quando eu vejo pessoas às vezes que perderam o emprego e recebem um dinheiro lá que está trabalhando há 20 anos e fala, não, vou empreender do nada, não fez nenhum tipo de capacitação. A chance desse empreendimento dar errado é muito grande e a chance do cara pegar todo o dinheiro que ele recebeu e torrar é muito grande também. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu vejo na prática é capacite-se. Existem Uhum. diversas formas gratuitas de se capacitar. Então, a gente, por exemplo, aqui em Americana tem o Sebrae aqui que dá esse tipo de capacitação, tem capacitação online, tem muita gente que trabalha em prol do empreendedorismo, Uhum. mas empreenda, não tenha medo, porque é Uhum. arriscado, mas extremamente prazeroso e a Sim. recompensa é muito grande, né? Então, esse é Uhum. para o setor privado. Se capacite, mas não deixe de fazer, né? Se você tem essa veia aí empreendedora e quer ser um empreendedor. E do setor público é essa, de eu tenho uma missão aqui que é tentar tornar o ambiente de negócios do Brasil cada vez melhor e tentar cada dia deixar o meu dia a dia aqui público um pouco mais próspero, um pouco mais liberal, liberal no sentido de deixar as pessoas tomarem conta da vida delas e dar suporte para que elas consigam fazer isso, né? E não necessariamente fazer por elas, né? Então Legal. esse é o recado. E é um recado que eu dou até para os meus amigos liberais que estão aqui. Não seja radical, porque você não vai conseguir implementar o que você está pensando. Então, a Sim. melhor coisa se você está na vida pública, faça passo a passo. Uma vez eu ouvi uma palestra de um cara chamado Gianluca Lorenzoni, que ele fazia parte da equipe, ele é do Mises e ele fazia parte da equipe do Paulo Guedes. Não era um cara que ficava muito nos holofotes aí, mas era um cara de bastidor muito bom. E quando ele foi defender o governo anterior para o pessoal do Instituto Mises, era um meeting do Instituto Mises, ele falava, pessoal, eu não estou falando que o que a gente está fazendo é perfeito de acordo com o nosso pensamento, mas eu trabalho para que cada passo seja dado para mais liberdade, não menos liberdade. Então ele fala assim, para mim, se hoje for mais liberal do que ontem, já está bom. Não precisa ser o perfeito hoje, mas eu tenho que caminhar para que a cada passo que eu dê seja um país mais livre e não menos livre. Então, esse é o recado que eu deixo aí para as pessoas que conseguem entrar no setor público, que eles pensam desse jeito e não achar que vai mudar o mundo, arrancar uma espada da justiça e mudar o mundo de hoje para amanhã, porque o sistema vai derrubar esse cara e ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Então, tem que ser muito inteligente nessas ações também. Legal, É isso. Rafa. Pô, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Te desejo muita sorte, muita sabedoria para você continuar essa caminhada. Por favor, continue, por favor, avance, vai adiante. No que precisar da gente, a gente vai estar junto. Agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço aí o convite. É um prazer falar contigo, né? Um grande amigo de longa data aí, especificamente desse assunto, que é o assunto que eu estou mergulhado hoje. Como eu disse, tem muitos desdobramentos de tudo que a gente falou aqui. Então, quem quiser se aprofundar sobre alguma coisa, pode me chamar, que eu vou estar à disposição. Parabéns aí pelo seu programa, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por ser um grande empreendedor. São Valeu. pessoas como você aí que tornam o mundo melhor, eu não tenho dúvida disso. Então, obrigado pelo convite e parabéns por todo o seu trabalho aí. E até uma próxima. Vamos, até a próxima. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do episódio. Tem dica de livro, tem tudo aqui. Aproveita, vai lá no seu Spotify, no Deezer, na Apple Music, no YouTube. No YouTube e no Spotify você consegue nos ver com vídeo, conhecer o Rafael aqui e clica no sininho para receber as nossas notificações. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.